Olá pessoal, tudo jóia? Bem-vindos, bem-vindas à segunda aula de História da Dança, onde a gente vai falar sobre as pinturas rupestres, né? Mas antes de comentar sobre elas, a gente tem que voltar um pouquinho lá no período paleolítico. O período paleolítico é um período que durou um tempão, por isso que ele se divide em três, né? Paleolítico inferior, médio e superior. Também é classificado como o primeiro período da pré-história e é onde os primeiros seres humanos apareceram na África. A palavra paleolítico significa pedra lascada, pois nesse período os homens utilizavam as pedras para fabricarem suas ferramentas. Os homens viviam nas cavernas e, para sua sobrevivência, coletavam alimentos, pescavam e caçavam. Eram considerados nômades, ou seja, eles não ficavam apenas em um local, eles sempre se mudavam em busca de alimentos e água. Uma grande descoberta desse período foi o fogo. O Paleolítico é onde iremos encontrar mais registros de pinturas rupestres, pois como ainda não existia a escrita, né, as pinturas rupestres eram utilizadas como forma de expressão, de registro do dia a dia. Também nesse período, eles realizavam cerimônias para pedir uma força da mãe natureza na procura de alimentos, adorando o sol e a chuva. Além disso, eles já haviam desenvolvido o costume de enterrar os seus mortos e faziam rituais funerários. A morte era entendida como algo sobrenatural e a vida era vista como divina. Assim sendo, as mulheres eram cultuadas. Uma estatueta bem conhecida e que registra essa fé na origem da vida como sendo algo divino é a Vênus de Willendorf. Essas estatuetas com formas femininas, né, foram encontradas por pesquisadoras postas de forma central e em seu entorno os homens. Bom, teve no Paleolítico uma cultura bem antiga chamada de cultura madaleniana. De acordo com o livro História da Dança no Ocidente, de Paul Boursier, essa cultura foi a primeira encontrada. E existem alguns documentos que comprovam isso, né? Esses documentos são chamados de orquéstico. Orquéstico é uma palavra que significa ginástica rítmica dos gregos antigos, que no caso inclui a dança. Então, esses documentos, né, esses documentos orquésticos, é uma forma de entender essa cultura mais antiga, né, a cultura madaleniana, e de pensar que naquela época já existia dança. Uma dança que no primeiro capítulo do livro de Paul Boursier é intitulada como a primeira dança foi um ato sagrado. Então, essa dança sendo chamada de sagrada. Esses documentos do qual eu falo são... Gente, agora vai ter umas palavrinhas chatinhas. E aí, se vocês souberem pronunciar certinho, quiser dar um toque aí. Tá. Então, tem a figura na gruta de Gabel. É um ancestral dançarino representado na parede da gruta de Gabel. Podemos observar a silhueta gravada de um personagem visto de perfil, com cerca de 30 centímetros de altura, então o tamanho de uma régua. A cabeça e o corpo estão cobertos por pelo de bisão, que é um animal próximo da família dos búfalos. As pernas, sem qualquer dúvida, é de uma pessoa, de um humano, indica uma espécie de salto no lugar. E o ângulo do torso com as pernas é de 25 a 30 graus. Um outro documento é um conjunto de 9 personagens gravados na gruta de Adjara. É uma roda com 7 personagens dançando em torno de 2 pessoas, que essas 2 pessoas estão no centro e elas se contorcem no chão. E o último documento que eu vou comentar aqui é o fragmento de um círculo de ossos, né, datado da época da cultura madaleniana. A gente pode observar, né, nesse fragmento de osso a silhueta de um homem, né, que está gravada a silhueta de um homem. A cabeça, ela está coberta por uma máscara, essa máscara em forma de um focinho,
O corpo parece estar nu, né, sem roupas, apesar de ter umas estrias no contorno, e essas estrias aparentar a representação de uma pele. Está inclinado em 40 graus em relação ao eixo das pernas. E no caso da perna esquerda, ela está erguida, o joelho levemente flexionado, né, dobrado, e a perna direita está esticada. O pé, ele encosta no chão, ele está colocado no chão, mas não inteiro, só pelos dedos. Realmente, né, isso nos faz pensar que a dança pode ter sido uma das primeiras manifestações do ser humano, né? E fica aí essa reflexão aí pra gente. Vou finalizando por aqui. Peço que vocês acompanhem as nossas publicações, porque semana que vem tem mais, né? Gostaria de também informar para vocês que o material das aulas, os textos, os vídeos, as figuras, eu vou estar disponibilizando aí para vocês nas próximas semanas. E se vocês quiserem fazer uma pintura rupestre, né? Uma pintura semelhante ao rupestre aí na casa de vocês, fiquem ligados aí no vídeo da sequência, que eu vou ensinar uma tinta à base de coloral, urucum, né, também. Fiquem ligados aí. Beijo grande, bom fim de semana para todos nós e até mais. Gente, belezinha? Então, vai ser a primeira vez que eu vou fazer essa tinta, então a gente vai aprender junto, né? Bora lá! Eu tenho aqui o coloral ou urucum, que foi um condimento ou uma especiaria utilizada primeiramente pelos povos indígenas para fazer pinturas corporais e depois, com o tempo, começamos a utilizá-lo na comida. Confere aí na casa de vocês, nos parentes, nos vizinhos, nos amigos, nas amigas, se eles utilizam isso na comida. Em casa utiliza muito, o pessoal lá em casa até planta. Eles plantam, depois eles recolhem o coloral, colocam no sol para secar e depois que termina de secar, ele vai abrir, né? Tem umas sementinhas dentro, tira essas sementinhas, coloca dentro do pilão junto com um pouco de fubá, soca, 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 até chegar nesse pó aqui. Então, o urucum ou coloral, eu tenho aqui aproximadamente 20 ou 25 gramas. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cola e vou pôr um pouco menos da metade do coloral, né? Então, eu vou pôr aqui. Pouco mesmo para poder dar uma liga, né? Senão fica aquela coisa muito líquida, aí fica ruim de pintar. Salve as caboclas da mata, salve Iracema, salve Jurema, salve as caboclas da mata, Iara, Jussara. Eu vou pegar um pincel, mas se vocês não tiverem, pode ser um galinho de árvore, alguma coisa. E vocês vão mexendo aqui. Mistura, né, a cola com o coloral e coloca só um pinguinho de água, bem pouquinho de água. Isso. Mexe. E aí vocês vão colocando água conforme a textura que vocês querem. O meu ainda tá muito durinho. Então, eu vou pegar mais um pouquinho de água. O meu tá nessa textura. Então, vou pôr mais um pouco, só mais um pouco de nada. Ó, o meu ficou nessa textura aqui, ó.
Dá pra enxergar muito bem não, né? Ó. Ficou... O meu chegou nessa textura aqui, ó. Ficou parecendo uma massa de bolo. E agora a gente vai pegar uma folha aí. Vamos testar pra ver se funciona. Ok, tá bom. Caboclas da mata, salve Iracema, salve Jurema, salve as caboclas da mata, Iara, Jussara, Jupira e Jandira. Funcionou, hein? Então, é isso. Bom fim de semana pra todo mundo. Beijo, muito obrigada por ficarem até aqui e até semana que vem. Tchau!